A física quântica do céu. EP03. Você sabe o que é fibrilação cardíaca? São 2 corações. O coração inferior fica em desarmonia com o coração superior. E temo que nosso coração espiritualmente inferior tenha saído de harmonia com o nosso coração superior. Mas quando ele voltar à harmonia, teremos o coração de Deus. Os recentes terremotos e tsunamis são uma mudança natural na Terra, uma mudança no eixo da Terra e até mesmo nas nações. É natural que haja uma mudança espiritual nas nações também. Essas mudanças estão ocorrendo com que propósito? Nós nos afastamos dele. Essas mudanças devem nos levar de volta a Deus. Com todos esses terremotos e a mudança do eixo da Terra, é quase como se o mundo inteiro estivesse fora de alinhamento e tudo estivesse sendo ajustado. Mas trata-se de ajustar tudo, não apenas a Terra. É sobre nos sintonizar e tudo sobre nós em alinhamento. Quando entramos em harmonia com Deus e começamos a realmente adorar o Pai, em espírito, em verdade, não há tempo lá. Você pensará que está nisso há 1 minuto, e eu já conheci ocasiões em que ficamos em adoração por horas, e pareceram apenas alguns minutos. Vamos assumir a autoridade sobre tudo aqui embaixo e literalmente devolvê-la ao Pai. Comigo, quando tive fibrilação, eles me levaram para o hospital e me deram choque elétrico. O choque trouxe meu coração superior e inferior de volta à harmonia. Há choques aqui que vão nos trazer de volta à harmonia com nosso Pai. Essa vibração colocou meu coração de volta em harmonia. Eles chamaram de conversão. Portanto, acho que uma boa palavra para o que está para nos acontecer é uma conversão. A palavra treme, neste versículo, pode ser vibração, e tudo vibra. Mas quando entramos em harmonia com Deus, tudo vibrará em sintonia conosco. A autoridade total foi dada ao homem. Você tem alguma ideia do que tudo vibrando em harmonia com Deus faria na Terra ou fará nesta Terra? Energia de cura. Do ponto de vista da física quântica, como seres humanos, não estamos apenas imersos em campos de energia, mas nossos corpos e nossas mentes são campos de energia. Os pesquisadores agora estão estudando maneiras de trabalhar com a energia do corpo para trazer a cura. Alguns deles incluem ressonância magnética, cirurgia de correção ocular a laser, marca-passos cardíacos, radioterapia e terapias de luz ultravioleta para psoríase e transtorno afetivo sazonal. Existem também algumas terapias menos pesquisadas que usam campos de energia como a musicoterapia, usando ímãs para aumentar o fluxo sanguíneo e o uso de diapasões para produzir frequências sonoras de cura. No entanto, há um interesse crescente nos campos de energia incomensurável no diagnóstico e tratamento de doenças, recuperando nossa herança espiritual. Vou colocar os ensinamentos de Bill Johnson sobre a recuperação de nossa herança espiritual neste livro, porque há reinos inteiros de percepções que pertencem ao povo de Deus, que deixamos de explorar e que, portanto, precisamos deixar como legado para gerações futuras. Quando a igreja para de levar as coisas adiante, um vácuo se forma que o inimigo o preenche. Ele enfatiza o quão crucial é para nós recuperarmos as verdades de Deus, perdidas como uma herança para as futuras gerações de cristãos. Frequentemente falamos em estabelecer uma herança espiritual para gerações futuras. Mas o que exatamente queremos dizer? O que é uma herança? Uma herança natural pode ser qualquer coisa que uma pessoa valorize o suficiente para deixar para a próxima geração. Geralmente é propriedade ou dinheiro e representa anos e anos de esforço de outra pessoa. Se você receber uma herança quando for mais jovem, digamos como um jovem adulto recém-casado, essa herança pode impulsionar financeiramente sua capacidade de ter coisas que de outra forma levaria anos para obter. Você pode comprar uma casa ou morar em uma parte da cidade que só as pessoas de cargos superiores podem pagar. Você pode pagar por sua educação universitária ou comprar um bom carro. Uma herança permite que você comece antes de onde estaria sem ela. Com uma herança você recebe de graça o que outros trabalharam para ter. Uma herança espiritual funciona da mesma maneira. Isso nos permite começar nossa vida cristã
em níveis espirituais que normalmente levariam anos para atingir. O teto de outra geração em Deus pode se tornar nosso piso espiritual. No entanto, raramente é isso que acontece. O trágico registro da história é que nenhum avivamento jamais tomou uma prioridade, deixar uma herança espiritual para a próxima geração. Isso significa que cada novo avivamento começou do zero e foi construído apenas para a sua geração. Então vimos apenas o que uma geração pode realizar em Deus. Nunca vimos o crescimento espiritual acelerado que vem da herança. Nunca vimos completamente o que um salto inicial espiritual pode significar para a próxima geração. Os movimentos de Deus vêm e vão, e geralmente na segunda ou terceira geração, as verdades preciosas que a primeira geração abraçou e lutou tão fortemente para manter, foram distorcidas ou esquecidas. Aqueles que começaram no mover de Deus não tinham nenhum plano de passar o que descobriram para aqueles que o seguiriam. Muito de sua revelação do poder de Deus, sua presença e seus caminhos morreram com eles. Existem unções, mantos, revelações e mistérios que permaneceram sem serem reclamados, literalmente onde foram deixados, porque a geração que neles andou nunca os transmitiu. Eu acredito que é possível recuperarmos reinos de unção, reinos de percepção, reinos de Deus que não foram cuidados por décadas, simplesmente escolhendo recuperá-los e perpetuá-los para gerações futuras. Provérbios diz que um homem justo deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Isso significa retidão. Quando tem um efeito verdadeiro em seu coração, o obriga a ver que suas decisões hoje têm um efeito dominó em várias gerações que o seguem. Minha decisão hoje afetará gerações além de mim. Como quero afetá-los? Mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que possamos cumprir todas as palavras desta lei. Essa passagem é incrível. Diz: as coisas secretas pertencem ao Senhor, mas no Novo Testamento Jesus diz: é do agrado do Pai dar-lhes os segredos do reino. Jesus ensinou por parábolas, não para revelar a verdade, mas para esconder a verdade. A verdade não está escondida de você, está escondido para você. É a glória de Deus ocultar um assunto. É a glória dos reis procurá-lo. Deus é glorificado por não falar uma linguagem simples com você. Ele é glorificado por falar em parábolas, símbolos e provérbios sombrios. A realeza que existe na vida do cristão somos chamados de sacerdócio real. Vem à tona quando percebemos que temos acesso legal a coisas ocultas e começamos a buscar o desbloqueio desses mistérios. Deus deu acesso aos domínios secretos da ciência, da política, dos negócios, da criatividade nas artes, por exemplo. Existem reinos se abrindo agora para as pessoas porque elas percebem seu destino. Eles percebem que Deus ordenou e lhes deu acesso às coisas ocultas. Jesus disse: as coisas que são reveladas são para você e seus filhos para sempre. Isso significa que uma vez que uma verdade foi revelada ao povo de Deus, ela nunca será esquecida. Subtítulo: o propósito da revelação. A revelação não vem até nós para nos tornar mais inteligentes. A revelação não vem para que possamos ter uma declaração doutrinária mais completa. A revelação vem por 3 razões básicas. Primeiro, para nos trazer transformação pessoal. Segundo, para levar a verdade adiante. E terceiro, para criar um legado de herança para gerações futuras. Quando a revelação chega até nós, ela se destina a nos lançar em um encontro divino que nos permite avançar o reino de Deus. Um encontro divino é o que reorganiza nossa perspectiva de vida. Encontros divinos impedem que o conhecimento seja tão perigoso. A Bíblia diz: o conhecimento incha. Conhecimento por si só tornará todos arrogantes. O conhecimento incha porque apenas nos equipa para debater com outros cristãos. Mas quando o conhecimento da revelação tem um encontro divino pelo Espírito Santo, corremos menos risco de orgulho. Quando Paulo foi derrubado de sua jumenta em seu encontro com Deus, ele não se afastou do encontro gabando-se. Espere até ver os livros que eu estou prestes a escrever. Vou mudar o curso da história da igreja.
Você não vê aquela arrogância nele porque a revelação, por mais grandiosa que fosse, foi igualada pelo encontro divino. O conhecimento da revelação que não nos leva a um encontro divino apenas nos torna mais religiosos. Jesus disse em João capítulo 5, versículos 39 e 40: Examinais as Escrituras, porque nelas pensais ter a vida eterna. E estes são os que testificam de mim. Mas você não está disposto a vir a mim para ter vida. A Escritura é para lançá-lo em um encontro com o Cristo vivo. Portanto, a primeira razão para a revelação é a transformação pessoal. A segunda razão é que a revelação amplia o campo de atuação de nossa fé. Se você acha que Jesus deixa as pessoas doentes porque ele tem um propósito divino para trabalhar nelas, então você tem um campo de jogo muito pequeno para sua fé trabalhar. Mas quando você vê que Jesus cura por causa da justiça, é o sol da justiça que se levanta com cura em suas asas. Malaquias 4, versículo 2, você tem um campo mais amplo de fé. É pela sua justiça que Jesus indica o efeito do pecado no mundo, curando doenças e livrando as aflições. Você também vê que Jesus curou cada pessoa que veio a ele e ninguém rejeitou, e que ele é a representação exata do Pai. Tudo mais anterior a isso era tipo e sombra, o que significa que você precisa desafiar qualquer conhecimento que você tem sobre Deus, que você não pode encontrar na pessoa de Jesus. Quero ter certeza de que você tirou essa mensagem de Deuteronômio, porque ela abre um precedente impressionante em todas as Escrituras. Quando a verdade é dada à igreja, a verdade deve sempre levar ao encontro divino, nunca para ser afastada, mas apenas construída. Subtítulo: A verdade deve sempre seguir em frente. Quando a verdade veio para a igreja primitiva, deveria aumentar e ser passada para a próxima geração. Era apenas para seguir em frente, mas isso não aconteceu. Mas temos uma oportunidade nesta geração de agarrar o conceito de herança espiritual e ver pela primeira vez na história da igreja como ele se parece. Temos a oportunidade de nos deitar por uma geração que ainda que nunca veremos, para que possamos construir em nosso teto e levá-lo a lugares em Deus que nunca tivemos tempo de ir. Vejamos Lucas capítulo 11, versículos 24 ao 26. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontrando nenhum. Ele diz: Voltarei para minha casa de onde vim. E quando ele chega, ele encontra tudo varrido e colocado em ordem. Então ele vai e leva consigo 7 outros espíritos piores do que ele, e eles entram e habitam lá. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso soa como uma passagem estranha para acrescentar ao conceito de herança espiritual. Mas há um princípio do reino nesta passagem que é vital para entendermos, e esse princípio é o seguinte: temos a oportunidade de recuperar a riqueza perdida de gerações anteriores que foi, por qualquer motivo, desconsiderada. Não tenho o dedo para apontar ou o osso para escolher, mas houve reinos de Deus que foram introduzidos nas gerações passadas, que foram negligenciados. Quem sabe as razões? Eu nem me importo agora. Tudo o que sei é que existem reinos de Deus, reinos de triunfos e vitórias passados em que a igreja entrou e que não são uma experiência atual. É uma tragédia porque ele disse as coisas que são reveladas são suas e de seus filhos para sempre. Lucas capítulo 11, versículos 24 ao 26, é a imagem de uma casa. Uma casa nas Escrituras pode se referir a um indivíduo. Neste caso está falando sobre uma pessoa que passa por libertação. Uma casa pode se referir a uma casa física, uma casa de Deus onde as pessoas adoram. Também pode referir-se à ocupação. Deixe-me ilustrar desta forma. Se a medida de triunfo e vitória em que uma pessoa chega não for mantida, ela será ocupada novamente pelo inimigo. Israel, no Antigo Testamento, recebeu a terra prometida, e o Senhor disse: Tenho boas e más notícias. A boa notícia é que é todo seu. A má notícia é que você vai entendendo aos poucos. À medida que crescessem em maturidade e tivessem a capacidade de administrar o que era liberado para eles, Deus liberaria mais terras. Se Ele deu a todos de uma vez, Ele disse que seria muito grande para eles.
eles não seriam capazes de ocupá-lo. E porque eles não seriam capazes de ocupá-lo, ele estaria cheio de feras que se multiplicariam e destruiriam as pessoas. É uma coisa estranha, mas o Senhor permite que o inimigo ocupe algumas coisas para preservá-las para nós. Portanto, o Senhor libera áreas de território. Mas a tragédia é quando o bastão é passado para a próxima geração e eles deixam de ocupar e avançar o território dado. Você sabia que o único lugar seguro para um cristão é na área de promoção? A ocupação por si só irá destruí-lo. Não é o lugar seguro. Pergunte ao cara que enterrou um talento para proteger o que ele tinha. O reino de Deus está tão focado no aumento e no progresso que o lugar mais perigoso para se estar é ter e proteger algo, e não considerá-lo útil para o progresso. Avanço é a natureza do reino. Está sempre aumentando e, independentemente das circunstâncias que o cercam, nunca interprete o propósito e plano do Senhor na terra de acordo com sua experiência pessoal irrestrita e pequena. Devemos pensar em termos de um quadro mais amplo, onde o reino de Deus avança constantemente. Somos todos soldados em um exército que entrega nossas vidas para que os reinos deste mundo se tornem os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Vamos colocar isso em perspectiva. E se o seu banco ligasse para você e dissesse um primo distante acabou de morrer e deixou 10 milhões de dólares para você, já foi depositado em sua conta bancária? Você acha que gastaria dinheiro de forma um pouco diferente amanhã do que gastou ontem? Alguns de vocês pulariam imediatamente e iriam para o shopping. Outros começariam a procurar um consultor financeiro. Espiritualmente, você tem uma herança maior do que 10 milhões de dólares? Nossa responsabilidade como professores bíblicos é ensinar a você como gastar sua herança espiritual com sabedoria. Subtítulo: Por onde começamos? Podemos começar recuperando os segredos, mistérios, mantos e reinos de Deus que foram abandonados e ignorados por décadas, alguns deles por séculos. Eles simplesmente ficam lá esperando que alguém nesta geração apareça e os reclame. O que você acha que o Senhor tem feito nos últimos dias ao incitar as pessoas a escreverem livros sobre cavar novamente os poços? Deus está dizendo: existem coisas que estão ali, mistérios a serem compreendidos, heranças que não foram cuidadas e nem ocupadas, mas eles estão lá para serem pegos, abraçados. Ao mesmo tempo, precisamos começar a pensar, planejar e semear em uma geração que talvez não a veremos. É hora de começar a construir em nosso pensamento, em nosso planejamento e em nossas orações uma visão de 100 anos. Temos uma história de 2000 anos de coisas incomuns. Nenhum deles foi feito para ser perdido, mas todos mantidos e todos construídos e expandidos. Embora eu não tenha uma perspectiva clara o suficiente sobre a história, tenho a sensação de que, por causa deste lugar em que estamos no desenrolar da história, podemos estar em uma posição que nenhuma outra geração jamais esteve. Podemos ser a geração que realmente leva as coisas adiante em Deus. Você sabe por que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas? Em uma corrida de revezamento, você pode fazer com que o corredor mais rápido do planeta execute a primeira etapa da corrida. Ele pode passar o bastão para o segundo corredor mais rápido do planeta, que pode passar o bastão para o terceiro corredor mais rápido do planeta. Mas todos recebem um prêmio de acordo com a forma como a última etapa da corrida é executada. Eles estão todos esperando para ver o que faremos com o que nos foi dado. Recebemos uma herança de gerações. Recebemos uma herança de centenas de anos de mistérios do sobrenatural, de avivalistas, daqueles que invadiram os domínios do Espírito para deixar algo como uma herança. E isso precisa ser importante para alguém. É importante descobrir as coisas secretas, ocultas que Deus deixou para nós. Acredito que uma das chaves é chegarmos ao ponto em que recuperamos os mistérios perdidos de Deus, aprendendo como honrar aqueles que estão dispostos a se sacrificar para garantir que esses mistérios sejam recuperados. Nunca houve uma geração que viveu plenamente de uma herança. No entanto, herança é a natureza de Deus. É a natureza da Escritura. É a natureza dos movimentos de Deus.
Era para ser assim desde o início. Os cientistas começaram recentemente a estudar e medir a energia de cura, e suas descobertas são surpreendentes. Medições elétricas e magnéticas. Os praticantes de cura podem emitir poderosos campos biomagnéticos, pulsantes, de suas mãos na mesma faixa de frequência que os pesquisadores biomédicos usam para ajudar a acelerar a cura de lesões de tecidos moles e duros. Esses campos são cerca de 1000 vezes mais fortes do que os mais fortes campos biomagnéticos humanos. Atividade das ondas cerebrais em curandeiros. Estudos da atividade das ondas cerebrais em curandeiros, entre aspas, de todo o mundo, médiuns, xamãs, curandeiros, cristãos, kahunas, havaianos, etc. Mostraram que durante os momentos de cura, as ondas cerebrais dos curadores tornaram-se fase e frequências sincronizadas com as micropulsações geoelétricas da Terra. A ressonância de xamã. Temperatura. Durante a cura energética, a temperatura da mão do curador sobe até 4 graus. Som infrassônico. Pesquisadores na China relatam emissões infrassônicas de intensidade excepcionalmente alta das mãos de curandeiros mais experientes. Vamos seguir nossa jornada de revelações do céu. Se inscreva no canal, curta e compartilha o vídeo se te trouxe edificação e esclarecimento. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Yahweh, que nos traz luz. Amém.